Olá, muito boa tarde para você aí de casa. Começou Ligado no Esporte. Nós estamos ao vivo para as regiões de Araçatuba, de Rio Preto, de Presidente Prudente. Olha só, para você que está perdido, o programa de hoje vai te dar a direção certa para seguir. De casa nova, o Mirassol já tem os primeiros reforços para a temporada. Na tarde de ontem, a equipe se reapresentou para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista no ano que vem. Nem lá, nem cá. Robin do Bayern de Munique não sabe se fica com os golaços ou com as pataquadas. Ele marcou estas duas lindas pinturas no mesmo jogo e veio parar aqui no quadro que reúne os lances mais bonitos do futebol mundial. Mas na hora de comemorar, ele deu esta derrapada sinistra. Afinal de contas, de que lado você está? Neste final de semana teve atleta que parecia estar jogando a favor do adversário, dificultando o trabalho dos companheiros de grupo e perdido dentro de quadra sem saber o lado que precisa defender. Por isso, vieram parar aqui no quadro que reúne os micos dos atletas no final de semana. Se você está mais perdido do que cego em tiroteio... É o tiro, cara. Vixe, é o tiro. Mais perdido do que azeitona em boca de banguela... Já encontrou o seu lugar? É aqui no Ligado no Esporte. E para você que está perdido no tempo, falta apenas uma rodada para o fim do Campeonato Brasileiro, hein? As 4 equipes, brigam diretamente por uma vaga na Libertadores e 4 times que vão ser rebaixados para a Série B. Dois deles já estão definidos, Náutico e Ponte Preta. Os outros 2 ainda são dúvida, mas já existe, uma aposta quase certa de que pelo menos um dos cariocas vai cair para a segundona. Vamos ver aqui na tela. O Vasco fez a sua parte, ganhou do Náutico, mas está difícil continuar na elite, hein? Precisa vencer o Atlético Paranaense e torcer por uma combinação de resultados. Já o Fluminense vai até Salvador enfrentar o Bahia e precisará da força de todos os santos. Além, é claro, de vencer o jogo e torcer para que Vasco e Curitiba não vençam suas partidas. A diretoria prometeu R$1 milhão aos jogadores, caso o campeão brasileiro de 2012 não seja rebaixado. O Curitiba precisa ganhar do São Paulo para se manter na Série A. O Criciúma vai encarar o Botafogo, necessitando de um empate para continuar entre os 20 melhores do Brasil. Na briga pela Libertadores, o Atlético Paranaense só precisa de um empate com o Vasco para ficar com a vaga. O Grêmio já garantiu a sua, com um futebol feio e de pouca imaginação, criado por Renato Gaúcho. Goiás, Botafogo e Vitória correm por fora, mas não dependem apenas de seus esforços. O São Paulo vai se despedindo de forma melancólica de 2013, apesar do lance que originou o pênalti bastante polêmico diante do Criciúma. O time de Muricy teve 89 minutos para reverter o placar e nada fez. Um fim triste na possível despedida de Rogério Ceni dos gramados. O Corinthians já se despediu de Tite e sabe que agora o trabalho de reconstrução vai ser todo de Mano Menezes. O Santos, sem Neymar, foi um time comum e não podia fazer nada mais do que fez. Portuguesa e Bahia estavam na lista de rebaixados de todos os comentaristas do país no início do campeonato. Terminaram com dignidade e de forma heróica a competição. Muito bem, olha só, o Pedro Rocha, para quem não conhece, o craque uruguaio e um dos maiores ídolos da história do São Paulo, morreu na noite de ontem. O ex-jogador completaria hoje 71 anos. Vamos ver. Pedro Rocha lutava há 5 anos contra uma doença degenerativa que afeta a fala e os movimentos. Ele morreu em casa, na capital paulista. O meio-campo foi o único jogador a disputar 4 Copas do Mundo pelo Uruguai e é considerado um dos maiores jogadores sul-americanos de todos os tempos. Deixou um legado incrível aí no futebol mundial. Agora, olha, um bate-boca entre o ex-presidente do Vasco, Eurico Miranda, e o Paulo André, zagueiro do Corinthians, e líder do movimento Bom Senso Futebol Clube, deu o que falar em um evento organizado pela Federação Nacional de Atletas Profissionais do Futebol. Vamos ver. Paulo André, líder do movimento que reivindica mudanças no futebol brasileiro, revelou no debate que em 2002, quando era jogador do Vasco da Gama, convivia até com ratos no alojamento de São Januário. Eu acho que vocês, realmente, ar-condicionado é um luxo que talvez não seja necessário para a formação de nenhum atleta. Agora, eu joguei no Vasco da Gama em 2002, tá? Passei lá 3 meses da minha vida, morei dentro de São Januário
Eu morava com um rato desse tamanho. Morava com barata. O ex-presidente do Vasco, Eurico Miranda, era o comandante do Cruz Maltino na época e ficou muito bravo com a afirmação do zagueiro do Corinthians. O que eu ouvi aqui, primeiro, é uma ofensa gravíssima a uma instituição centenária que tem produzido, não produziu Paulo André, não. Eu tenho de futebol o que ele não tem de idade, de administração de futebol o que ele não tem de idade. Ele nunca viu rato. Ele vê rato na praia, ele vê rato na casa dele, ele vê rato em qualquer lugar. Pode ser eventual. Agora, dizer que teve maltratamento no Vasco, impossível. Porque 2002 era a minha época. Eu só citei o Vasco da Gama porque foi a experiência que eu vivi, tá certo? De novo, com respeito ao clube e à instituição, o que eu quero dizer é que é a realidade da maioria dos clubes do Brasil. E a gente sabe disso. A organização entrou na discussão e o bate-boca terminou aí. O movimento de jogadores promete negociar com clubes e dirigentes um calendário mais enxuto para 2015. Olha só, esse rato aí deu o que falar, fez o clima esquentar entre os dois. Falando em briga, teve uma briga de vândalos, né? Vândalos que se dizem torcedores, mas não. Eles cancelaram a festa do Cruzeiro pelo título do Campeonato Brasileiro. E agora o governo mineiro agora quer o fim das organizadas. Olha só. A briga entre os torcedores começou do lado de fora do estádio bem antes do jogo. Integrantes da Pavilhão Independente e da Máfia Azul trocaram chutes e socos no meio da rua. A cavalaria da PM tentou dispersar a confusão. Dentro do estádio, mais tumulto. A polícia agiu rápido e tirou os torcedores das arquibancadas. Mesmo com a derrota de 2-1 para o Bahia, o Cruzeiro comemorou o título brasileiro e recebeu a taça de campeão. Mas na saída do Mineirão, a briga se espalhou. Torcedores se armaram com pedras e paus. O rapaz sem camisa é agredido e perseguido por um grupo. Ele consegue escapar e pede ajuda. Este homem também é atacado. Ele cai e recebe chutes e pauladas. O batalhão de choque e a cavalaria usam balas de borracha e bombas de gás lacrimogênio. Por causa das brigas, a festa para 100 mil pessoas, preparada pela diretoria do Cruzeiro, foi cancelada a pedido dos militares. O caso já está sendo investigado, mas a polícia acredita que o tumulto foi provocado por uma disputa de poder entre as torcidas organizadas. Ao todo, 33 pessoas foram presas e 127 ônibus depredados. A polícia vai enviar ao Ministério Público um dossiê sobre a confusão. Em outubro, o Ministério Público suspendeu Máfia Azul e Pavilhão Independente por 5 meses. Não são torcidas, são bandidos. Eles falam em acabar com a torcida organizada, mas não acabam, é isso aí que atrapalha. É um absurdo mesmo, na verdade. O pior de tudo é que é briga entre torcedores do mesmo time, né? Como isso pode acontecer? O pior, quem leva a pior nessa história são os torcedores de bem, né? Que estavam lá para curtir a festa do Cruzeiro. Uma pena. Intervalo rápido, daqui a pouco eu mostro os primeiros reforços do Mirassol para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista no ano que vem. Você não pode perder, fica aí.